com grande satisfação que me dirijo a todos os participantes neste 5º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela, que celebra a riqueza da língua portuguesa e a grande diversidade cultural que ela abriga. Este 5º encontro é o resultado de um esforço coordenado de muitos e realiza-se com o apoio da Embaixada de Portugal em Caracas, do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, da Coordenação do Ensino de Português na Venezuela, do Festival Literário Filipe Poços do Brasil, do Hotel Montanha Suites de Caracas e do Correio da Venezuela. Entre os dias 26 e 30 de dezembro, vamos ter a oportunidade de assistir a entrevistas com escritores de renome, que compartilham as suas experiências e visões através da língua de Camões. As emissões terão lugar às 18 horas de Caracas, 22 horas em Portugal Continental, pelos canais de YouTube e páginas de Facebook e Instagram da Cooperação para o Ensino de Português na Venezuela e do Correio da Venezuela. Convido todos a juntarem-se a nós nesta jornada literária que promete ser enriquecedora e inspiradora. Este ano, decidimos homenagear a figura do poeta Luís de Camões, um dos mais importantes símbolos da Portugalidade. Camões não é apenas um ícone da literatura portuguesa, mas é também o representante mais ilustre da universalidade da nossa língua. A sua obra transcende fronteiras e continua a inspirar gerações de escritores e leitores em todo o mundo. É um privilégio poder abordar aspectos interessantes da sua vida e obra, e para isso contamos com a presença do Dr. Hélio Alves, professor e investigador da obra do poeta, que recentemente esteve na Venezuela para proferir uma série de palestras e conferências absolutamente fascinantes sobre Camões. Neste encontro, teremos também o privilégio de escutar vozes de diferentes partes do mundo lusófono. Conversaremos com Samantha Buglione, do Brasil, que traz uma perspectiva contemporânea e vibrante da literatura brasileira. Com Cristina Drios, de Portugal, que nos transportará até à tradição literária do romance histórico. Com João Melo, de Angola, que enriquecerá o nosso encontro com as suas experiências e narrativas africanas. E com a escritora Vera Duarte, que nos proporcionará uma visão única da literatura de Cabo Verde. Todos estes escritores são reconhecidos nos seus respectivos países e no mundo lusófono. Expressam realidades e mundos diversos na língua comum de Camões. A literatura é uma poderosa ferramenta de entendimento que une os povos. Permite-nos explorar diferentes culturas, histórias e emoções e construir pontes entre geografias diferentes. É por isso mesmo que este encontro é uma oportunidade valiosa para fortalecer os laços entre os escritores lusófonos e promover a língua portuguesa em todas as suas formas. Aproveito a ocasião para desejar a todos boas festas e um ano 2025 cheio de saúde, felicidade e sucessos literários. Que possamos continuar a cultivar a paixão pela literatura e a promover a língua portuguesa na Venezuela, celebrando a diversidade que ela representa. Bem-ajam todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a este 5º encontro de escritores virtual da Venezuela, 5º encontro virtual de escritores lusófonos da Venezuela. Como nos anos anteriores, esta atividade é apoiada pela Embaixada de Portugal, Coordenação de Ensino de Português na Venezuela, Instituto Camões, Correio da Venezuela, e o meu nome é Rainer Sousa, coordenador de ensino português aqui em Caracas, e para nós é um prazer novamente estar com escritores lusófonos de vários países nesta oportunidade, com uma escritora portuguesa, nacionalidade portuguesa, Cristina Drios. Aproveito para a cumprimentar e agradecer a oportunidade que nos dá a conversar consigo, Cristina, aqui diretamente para a Venezuela, aqui para o público hispano-americano, de língua espanhola, aqui do continente das Américas. Olá, muito boa noite. Muito obrigada pelo convite. Agradeço desde já às entidades envolvidas, a Embaixada de Portugal em Caracas, a Coordenação do Ensino de Português na Venezuela e o Correio da Venezuela. Agradeço também ao Rainer Sousa e vamos conversar aqui um bocadinho sobre as temáticas que lhes estão associadas, que são coisas que me apaixonam. Sim. Vou ler um bocadinho do seu percurso na sua vida. Cristina Drios nasceu em Lisboa em 69 e é licenciada em Direito. O seu livro de contos Histórias Indianas venceu em 2012 o Prémio Literário Cadernos do Campo Alegre. Novo autor, primeiro livro, da Fundação Ciência e Desenvolvimento e Câmara Municipal do Porto, publicado pela editora Objetiva. No mesmo ano, Os Olhos de Terésias,
A sua estreia no romance foi finalista do Prémio Leia e vencedor da seleção portuguesa da 27ª edição do Festival do Primeiro Romance de Chambéry. Em 2016, o seu conto A Mãe foi escolhido para integrar a antologia de contos O País Invisível, do Centro Mário Cláudio. A duração, terminada em 2016, numa residência literária na Translator and Writers House de Ventspils, na Letónia, é o seu segundo romance. Desde então tem escrito outros romances, já vamos falar de alguns deles. Então deixo-vos aqui com a nossa autora, Cristina Drios. Já falamos um pouco de si, mas gostaríamos de saber, sobretudo, sabemos que é de Lisboa, como foi que despertou para a literatura, se sabemos que é advogada, licenciada em Direito, como é que despertou para a literatura, o que é que chamou a atenção da literatura e se isso é uma paixão desde criança, desde adolescente ou apareceu já na idade adulta? Olha, eu nasci em Lisboa, de facto, e estudei no Liceu Francês, portanto, desde muito pequena tive contacto com a literatura francesa, um contacto muito próximo, e isso influenciou-me muito na altura. Depois fui tirar Direito, exerço ainda na área da propriedade industrial, que não tem nada, é uma área que não tem nada a ver com a literatura, mas sempre tive desde pequenina este gosto, esta curiosidade pela literatura e sempre li muito desde pequenina. Portanto, eu lia muito e sempre li muito e continuo a ler muito, essencialmente literatura ficção. Não quer dizer que eu também não leia outras coisas, nomeadamente gosto muito de história, gosto também de filosofia, são, enfim, temas que me interessam, mas a literatura sempre foi para mim um lugar de muito conforto, em que eu me sentia muito bem lendo os livros e desde pequena tive este gosto que foi alimentado não só na escola, mas em casa também. Até que um dia já eu, enfim, tinha tirado o curso, tinha começado a trabalhar, e durante alguns anos eu escrevia também quando era pequena, é preciso dizer isto, não é? Pronto, mas depois houve ali uns anos, escrevia na adolescência, como todos os adolescentes, aqueles poemas horríveis que iam para a gaveta, pequenos contos, enfim, historietas. Mas depois, quando fui tirar o curso e comecei a trabalhar, houve de facto ali uns anos em que eu não escrevi, nem sequer para mim. E só mais tarde voltei um bocadinho a isto, da escrita, e foi então que, depois de uma viagem que eu fiz à Índia, foi assim que começou, digamos, esta reescrita, este retomar da escrita, foi após essa viagem que eu fiz à Índia, eu escrevi um pequeno livro de contos, os tais contos indianos, e depois tentei publicá-lo, tive, enfim, vários dissabores também até conseguir publicá-lo, e a partir daí depois veio o romance, o primeiro romance, que se chama Os Olhos de Tiresias, é sobre a Primeira Guerra Mundial, nomeadamente é sobre a participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, que na altura, quando eu escrevi este romance e ele foi publicado, era um tema que não estava muito explorado pelos autores portugueses, e a seguir escrevi Adoração, que é um romance também histórico, ou de fundo histórico, vá, e que tem como protagonista o pintor Caravaggio, e se foca basicamente nos 2 últimos anos de vida dele. Esse é um romance completamente diferente, passa-se todo em Itália, e tem como tema muito mais a arte, enfim, o que é o belo, o que é a arte, o que é um artista, etc. Cristina, Ultimamente, o que é que a diga. motivou a escrever esse romance sobre Caravaggio?
O que é que há na vida dele? Gosta da pintura, da arte, Bom, sim, Caravaggio? sim, sim, sim. Bom, o Caravaggio é um pintor conhecido em todo o mundo. Os seus quadros são subejamente famosos, e são de facto hipnóticos. Eu já os vi, grande parte deles. Aliás, a ideia para escrever este romance surgiu-me há muitos, muitos anos. Ahm, Ainda nem eu sequer pensava em dedicar-me à escrita. Quando fui a Palermo, eu de participo em algumas conferências que têm a ver com o direito e, portanto, aqui na Europa viajo um bocadinho e fui a Palermo e foi então que eu soube da história. Não, foi a primeira vez eu vi os quadros que estão na Catedral, em La Valletta, e que são quadros absolutamente fascinantes. Depois, anos mais tarde, eu voltei lá e descobri, perdão, isto foi em Malta, inicialmente. Os quadros que estão em La Valletta, em Malta. Mais tarde eu fui à Sicília, a Palermo, onde ele também passou uma parte da sua vida, os últimos anos, os últimos 2 anos, e descobri a história de um quadro que tinha sido roubado. Um quadro que está na capa do livro, que os locais chamam a adoração, é uma natividade, e esse quadro foi roubado em 1979, precisamente no ano em que eu nasci. Achei isto engraçado e comecei a pesquisar muito sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre os quadros, e começou-me a fascinar, até porque Caravaggio teve uma vida muito atribulada. hum, Teve que fugir, teve um incidente quando ele estava em Roma. Ele era um pouco violento e um pouco metia-se em brigas, etc. Na época também era propícia a esse tipo de comportamentos, mas ele era naturalmente propenso a estar envolvido em brigas e envolveu-se numa em que, infelizmente, matou um homem e teve que fugir de Roma e foi fugindo cada vez mais para o sul de Itália. Esteve em Nápoles, depois foi acolhido em Malta pelos Cavaleiros de Malta, onde também arranjou confusão e também esteve preso e teve que fugir novamente, e por fim foi parar a Sicília, onde ele, sendo já um pintor muito famoso na época, porque era mesmo muito famoso na época, ia gozando de proteção em todos estes sítios de nobres importantes da época, no fundo, lhe davam proteção e o recolhiam durante uns tempos a troco de quadros. Isso aconteceu em vários momentos. E então ele pintou assim, deixou quadros espalhados um pouco por estes sítios, que ainda hoje lá estão, e se podem ser vistos quase todos nos locais. Alguns já foram para grandes museus, mas a maior parte estão lá em Itália. E a vida dele, que era tão atribulada, também me deu asa a pensar que era um ótimo personagem. Uh, Porque, por outro lado, Caravaggio há muito pouca documentação sobre a vida dele. Uh, para além dos quadros que ele deixou e da obra que deixou, ele não deixou nada escrito, não deixou propriamente nenhum testemunho, a não ser a sua obra, e isso deixa muitos vazios, que até os próprios historiadores ainda hoje têm alguma dificuldade em preencher, que permitam ao romancista, depois, naturalmente, ter ali um espaço, digamos assim, um espaço para criar a Claro, obra ficcional. claro. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz basicamente com esta personagem. Sim. Qual foi a recepção deste romance, por parte dos Foi, leitores? foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Eu acho que sim. O que me chegou, são as pessoas, acho que gostaram, daquilo que eu fiz. Sim. Há Só um pequeno bocado, pormenor que eu diga, diga, sim, diga, diga. sim.
Diga. Não, só um pequeno pormenor em relação ao romance, é que ele decorre em duas épocas muito distintas. Há uma parte que decorre no tempo de Caravaggio, portanto, no século XVI, e há uma parte que decorre na atualidade. Não, não é bem na atualidade, é nos anos 92, não me falha a memória. E depois essas duas épocas vão se cruzar na trama, no enredo, um, tendo por epicentro a história que é verdadeira do roubo do quadro. Falou há pouco que tinha uma paixão pela história e vejo que a Adoração é um romance histórico. O que é que existe no género romance histórico que a atrai e se acha que a ficção histórica também, embora seja ficção, nos pode permitir a nós refletir sobre o passado e também sobre o presente, porque o presente é o fruto dos processos históricos. Acha que é isso que no fundo a atrai na história ou simplesmente é um gosto, uma paixão pela ciência, pela história? Bom, eu gosto de história porque gosto de compreender o passado, ou seja, tentar compreender o que se passou na nossa história portuguesa, por exemplo, de modo a também, como disse, percebermos o que é o nosso presente e o que é que vai ser o nosso futuro. Porque, naturalmente, isso está, não direi condicionado, mas está, de certa forma, explicado, ou há muitas coisas que se podem explicar pelo passado que tivemos, naturalmente, na nossa história, isto não só nós em Portugal, mas todos os outros países. E eu gosto muito desse aspecto, gosto muito de tentar realmente compreender o que esteve para trás. E depois também há uma outra questão que é para mim muito importante, e que neste romance não será, no Adoração não terá tido peso, mas no caso do Olhos de Tiresias teve muito peso, que é a questão da memória. Portugal participou na Primeira Guerra Mundial. Teve muitíssimas baixas. A Batalha de Lali foi uma coisa horrenda. E durante anos isso foi, de certa forma, escondido e não se falava disso. Aliás, durante o regime de Salazar não conviria falar disso. Isso não era sequer um tema, creio que fosse abordado nas escolas, ou que fosse, quanto muito, era muito ao de leve. Não, não, e eu acho Quase que é não se muito fala, importante, quase não se fala diga. na escola, quase Quase não não se se fala, fala, não se sim, conhece. sim, sim. Conhece muito, muito pouco essa realidade. E, no entanto, isso afetou muitas, mas eu quando digo muitas, mesmo muitas famílias portuguesas que tiveram baixas, que tiveram os seus mortos. Aliás, se formos andar por Portugal fora, vamos ver quase em todas as localidades um monumento aos heróis da Grande Guerra. Mas é uma coisa muito, muito pouco falada. E eu achei nesse caso em que era importante, porque também acho que é o papel do escritor, um bocadinho trazer estes temas históricos que estão mais esquecidos e pronto, e de certa forma divulgá-los e dar a conhecer aos leitores esses episódios históricos. Claro que o meu romance é um romance ficcional, mas é baseado. Não é baseado, foi inspirado numa pessoa que eu não, obviamente não tive a oportunidade de conhecer, mas que um amigo meu conheceu e que combateu na Flandres em 1917, 1918, e era um senhor que vivia numa aldeia do interior de Portugal, ali da zona da Lausanne, que nunca tinha saído da sua aldeia e que com 16, 17 anos foi enviado para a França e depois teve, enfim, conseguiu regressar a Portugal e depois emigrou, até esteve nos Estados Unidos, aprendeu Esperanto, enfim. Esta história é uma história muito comum, ao contrário do que se possa pensar. Há muitas histórias assim, de avós e bisavós
que foram e participaram lá nessas batalhas e que viveram experiências horríveis, atrozes, porque as condições da Primeira Guerra Mundial, enfim, como é sabido, foram particularmente penosas. Uhum. Certo, Cristina, e, portanto, o que eu quero, no fundo, também é dar a conhecer, neste caso foi a história de Portugal. No caso do Caravaggio, pronto, já não teve essa motivação, mas porque eu acho que ele é subejamente conhecido em todo o mundo. sim, sim, Mas foi mais uma paixão pessoal sim. que eu quis desenvolver. A Cristina falou uma coisa muito importante sobre essa Primeira Guerra Mundial. Eu também descobri há pouco tempo, Cristina, que o meu trisavô esteve na Primeira Guerra Mundial também. Eu não sabia disso. Soube porque eh, disseram-me, sabes que ele era o avô da minha avó, portanto, o meu trisavô, ele esteve na tropa e esteve em França na Primeira Guerra Mundial. Eu desconhecia isso. E como ele, deve haver muita gente. Sim. E isso ficou no Há esquecimento. muitas famílias, sim, há muitas famílias que desconhecem isso. Muitas, muitas mesmo. Porque também, para além das razões políticas depois do regime que se instituiu em 1926, os próprios soldados que voltaram de lá vinham tão traumatizados Não falaram mais que nisso. não falavam disso, não falavam disso, não falavam disso. Também um bocadinho como aconteceu com a Guerra da África, enfim, qualquer guerra, eu direi assim. Acho que os traumas são tão grandes e tão profundos que as Há um pessoas não, silêncio, não não, é? não querem falar disso, não querem esquecer. Isso, de certa forma, depois também hum, não permite que essa memória ou que essa experiência seja contada e que as famílias conheçam exatamente o que é que aconteceu. Claro. De todos os seus romances, eu sei que para os escritores, às vezes, os romances são como os filhos, não é? Fazer esta pergunta é um bocado injusta, mas há algum que é o seu favorito ou, ou um que tenha um significado especial para si? Eu gosto de. É difícil, lá está. Isso como disse, é quase como dizer se gosto mais do filho A ou do filho B. Ahm, Porque ambos me deram tanto trabalho e foi muito tempo, não é? Como são romances de cariz histórico, obriga a uma pesquisa muito profunda. É uma pesquisa que me demora muito tempo a fazer e que eu gosto de fazer indo aos locais. No caso do romance que se passa na Flandres, eu andei por lá e estive lá 2 vezes. Até escrevi, houve uma parte mesmo que eu escrevi lá durante algum tempo. No caso do Adoração, também depois fiz mais pesquisa, voltei a Roma e tal, fiz um percurso sobre todos os sítios onde o Caravaggio tinha vivido, tinha trabalhado, enfim. E também é uma parte que eu devo confessar que me diverte imenso. Porque eu nesta pesquisa aprendo muito sobre, naturalmente, aquilo que me estou a debruçar e, e que depois me permite escrever o livro, sendo o mais fiel possível aos factos históricos. Claro que isto é sempre complicado, porque até muitas vezes nem os próprios historiadores estão bem certos de algumas coisas, mas sim, mas acho que já me perdi na resposta, mas Sim. E a poesia? Cristina, tem gosto pela poesia? Já incursionou pelo eu, mundo da poesia? eu gosto muito de poesia, gosto particularmente de ouvir dizer poesia, mas eu não escrevo poesia, Uhum. É um não. caminho que ainda não. É um caminho que ainda não tentei. É um caminho que ainda não tentei. Ah, Sinto-me muito confortável na prosa e sinto-me particularmente confortável na prosa histórica ou de fundo histórico, porque
A história tem uma coisa que também a mim me agrada, poderá não agradar a outros escritores, eu até conheço vários a quem isso não, eh, que não lidam bem com isso, que é o facto de, quando estamos a escrever um romance histórico ou de fundo histórico, naturalmente perdão, temos que nos balizar pelas datas, pelos factos históricos conhecidos, enfim, tentar que tudo se encaixe e que bata certo. E isso para mim dá-me uma certa segurança, essas balizas. Uhum. Não sei se me faço entender. Sim, claro. Dá-me uma certa segurança e permite-me, pronto, de depois ficcionar dentro dessas balizas. Eu gosto particularmente disso, mas é como digo, conheço vários escritores que não, que não se adaptam bem a este regime do romance histórico, por assim dizer. Claro. Cristina, como escritora portuguesa, como vê o panorama literário português hoje em dia? É uma Olha, pergunta um bocado polémica, talvez. Não sei. não sei, acho que não diria que é polémica. Olha, eu vejo o panorama literário português neste momento. Acho que temos vários nomes, para além daqueles que já estão estabelecidos. Ah, Temos uma geração que, entretanto, também já se estabeleceu. Ah, eu não queria dizer nomes de colegas, pronto, porque vamos esquecer sempre de alguém e depois não é Claro, claro. simpático. Mas eu, por exemplo, acho que há toda uma nova geração de escritores, inclusivamente mais novos do que eu, que estão agora a começar ou já começaram há algum tempo e que têm muita, muita qualidade mesmo. E dentre esses há, em particular, muitas mulheres a escrever em Portugal agora, com muita qualidade. Eu aproveito aqui para dizer que faço parte do Clube das Mulheres Escritoras, que foi um clube que foi criado há sensivelmente um ano, um pouco também para divulgar o nosso trabalho e para também proporcionar uma interajuda entre todas. Partilhamos as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas vitórias e temos feito, enfim, coisas muito interessantes. Já fizemos uma revista sobre a mulher. Temos planeado agora uma sobre a paz. Haverá uma conferência no dia 8 de maio com a Fundação Saramago, entre outros. Acho que posso já divulgar isto, porque já está, isso já está tudo a ser organizado. Mais uma série de atividades, e eu acho que isto é muito importante para a literatura portuguesa. Portanto, eu acho que tenho muita fé na literatura portuguesa e acho que está no bom caminho e tem pessoas a escrever com muita, muita qualidade. Sim. Por falar em literatura, eh, desde o dia 10 de junho deste ano, 2024, até meados de 2026, celebramos o quinto centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões. Eh, Na sua opinião, também, que significado poderá ter a obra de Camões para Portugal, para a lusofonia e para nós lusófonos do século XXI? Camões é um marco absolutamente incontornável, não é? Na nossa história e na história da literatura portuguesa. Portanto, eu acho que ele é uma referência, será sempre uma referência, a grande referência, entre outras, naturalmente. Temos o Gil Vicente, depois temos o Pessoa, etc. Pronto. Os grandes, grandes, grandes nomes da nossa literatura. E Camões é isso. Uh, eu acho, mas isto é uma opinião pessoal, Camões lê-se na escola, e lê-se muito bem, acho que deve ser lido na escola, mas devia ser um bocadinho mais, devia sair desse âmbito, devia ser mais lido pelas pessoas. A sua lírica, por exemplo, devia ser mais conhecida, devia ser mais lido.
mas pronto, eu compreendo que se calhar para um jovem de hoje poderá não ser uma leitura muito atrativa. Mas tudo isso também tem que se começar a ensinar desde pequeno, ou seja, criar nas crianças uma apetência pela leitura. E eu digo isto pela minha própria experiência, porque de facto isso aconteceu comigo. Eu tive professores e tive num ensino que me despertou desde muito cedo. Eu pensei que eram outros tempos, mas que me incentivou, que me despertou sempre a curiosidade e o gosto pela leitura. E acho que apesar de todas as, enfim, de toda a concorrência que hoje há, desde a televisão aos jogos, etc., ainda há espaço para a leitura. Se os miúdos descobrirem isso, vão acabar por gostar e vão acabar por ler. Não digo que comecem, obviamente, logo a ler Camões, mas é todo um percurso, naturalmente, que tem que ser construído. Hum. Esteve aqui na Venezuela recentemente o Dr. Hélio Alves, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e ele, numas conferências que deu aqui em Caracas, disse, e noutra entrevista que também vai estar aqui disponível neste encontro virtual, que há muita coisa de Camões ainda por descobrir. Eh, Pois, acredito, sim. Eu não sou estudiosa de Camões, nem pouco mais ou menos, mas sim, acredito que sim, que haja. não só a nível da obra, senão da pessoa em si, não é? Eh, Desta figura incrível do século XVI, Camões foi um homem do Renascimento, saiu de Portugal, foi para a Índia, viveu aventuras, a própria vida dele é um mar de aventuras e, claro, isso Sim, reflete-se naquela obra tão extraordinária dele. Uhum. sem Por exemplo, dúvida, sem dúvida. uma das coisas incríveis dele é que ele foi o primeiro poeta europeu a dedicar sonetos a uma escrava. Né? Que isso era uma coisa Sim, na completamente altura fora devia do ser comum. um Né? escândalo, sim. Sim, pleno século XVI, Sim, lá, também tinha um lá coração um está. bocado. Mais uma figura do século XVI que teve uma vida aventureira e aventurosa fantástica. Também dava um ótimo romance, Camões. Exatamente. Eh, Cristina, já para terminar, como vê o protagonismo que nos últimos anos o português como língua de comunicação tem vindo a ganhar no mundo atual? Eh, Cada vez há mais pessoas a querer aprender português. Há cada vez mais esta necessidade de aprender português. O português também já é língua nas Nações Unidas, em vários espaços geopolíticos, como o Mercosul, aqui na América do Sul, a União Africana, a União Europeia. Como é que analisa, como escritora lusófona, esse avanço do português como uma das grandes línguas globais deste século? Eu acho que isso é maravilhoso e é louvável e deve ser incentivado, ou seja, mesmo pela política e pelos políticos, de forma a que a língua, que é a nossa identidade, pronto, há outras naturalmente, mas a língua é um dos nossos pilares identitários, que ela seja falada, seja conhecida, seja lida, uh, mais possível. E isso permite depois também aos escritores intercâmbios, são muito benéficos para todos, em termos culturais, para os países e para os próprios e para os leitores. Eu estive no Brasil e o meu livro foi, como disse, já não sei, não me recordo se já disse, mas o meu livro foi publicado no Brasil e, portanto, eu tive a oportunidade de conhecer uma série de escritores brasileiros e de estar no Festival Filipossos, e isso porque o intercâmbio, eu acho que só enriquece a nossa língua. A nossa língua, a língua que nós falamos, tem tem palavras de origens muito diferentes. Incorpora palavras que vieram da África, palavras que vieram do Brasil. Estou a falar do português de Portugal, por exemplo. Claro, Incorpora todas essas, para além das origens latinas, gregas, etc. e tudo mais. A língua em si tem uma história fascinante.
Eu às vezes digo isto, nós quando dizemos, estamos a falar, não fazemos ideia do peso que as palavras têm. Nós não, falamos levianamente e não estamos, obviamente, a pensar na etimologia de cada uma das palavras que usamos, não é? Mas se formos analisar isso, elas têm um passado e têm uma história e têm um peso fenomenal. Isso é talvez das coisas mais fascinantes e ricas que Da existe numa língua. língua. A língua, neste caso o Exa- português. Exatamente. Ok, muito obrigado, Cristina, pelo seu tempo. Chegamos ao fim Muito obrigada, eu. desta agradável entrevista. E bom, desejo tudo bom na sua vida como escritora. Oxalá que algum dia possa vir à Venezuela, falar aqui com a nossa comunidade, que é bastante extensa, bastante grande. Venezuela agora cresce a nível do português, com mais de 57 escolas, toda a Venezuela, e cerca de 13 mil estudantes de língua portuguesa. O português é uma língua cada vez mais procurada no sistema de ensino venezuelano. E, bom, estamos num momento de expansão e divulgação do nosso idioma, do nosso português. E, bom, será sempre bem-vinda. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada por esta conversa e parabéns pelo bom trabalho. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado.